Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Cidadania Mulher, que é o espaço para debate das questões femininas aqui na TV Senado. Nossa convidada de hoje é Luciana Panke, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Paraná, que tem uma pesquisa sobre atuação política feminina na América Latina, uma pesquisa premiada pela ALICE, Associação Latino-Americana de Investigadores em Campanhas Eleitorais. Seja muito bem-vinda, Luciana, obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania Mulher, trazer aqui seus resultados. Conta pra gente como é que você se interessou por esse assunto, a participação feminina na política latino-americana. Eu agradeço o convite e poder compartilhar com todas e todos que nos acompanham, porque esse tema ele transcende a questão de sermos mulheres, e porque ele afeta toda a sociedade, uma vez que a sociedade é composta por homens e mulheres. Quando eu me interessei pelo tema mulheres na América Latina, foi uma coisa assim, muito curiosa na minha vida, porque eu, como pesquisadora, desde sempre pesquisei discursos eleitorais, mas não com o foco necessariamente em mulheres políticas. E o que aconteceu? Quando fui desenvolver o pós-doutorado, eu tive a oportunidade de estudar no México, e naquele momento nós tínhamos na América Latina uma realidade única. Tínhamos a Dilma Rousseff aqui no Brasil como presidente, nós tínhamos Cristina Kirchner, nós tínhamos Michelle Bachelet e tínhamos também a Laura Chinchilla na Costa Rica. Foi o único momento na América Latina com 4 mulheres liderando seus países. Isso me chamou muita atenção, porque tradicionalmente a política é um universo masculino. E também, naquele momento, como eu estava indo estudar no México durante aquele período de um ano, o México estava com uma candidata potencial, que era a Josefina Vázquez Mota. E essa candidata, ela se apresentou num cenário, num país que tinha o mesmo partido governado durante 70 anos. E eu pensei, meu Deus, né? Então, isso daí também é algo sui generis, né? Algo muito novo. E eu pensei, vou cruzar, então, os dados do que essas candidatas, naquele momento, né? Que daí seria a campanha eleitoral de Dilma, a campanha eleitoral de Cristina Kirchner e da Josefina, que eram os 3 maiores PIBs naquele momento, os países, né, estavam economicamente muito bem, tudo, como é que elas se posicionam enquanto candidatas. Chegando lá, nossa, para mim foi uma tremenda revelação enquanto pesquisadora e enquanto mulher. O olhar como mulher me fez perceber uma série de questões que me levaram a compreender a sociedade, me levaram a compreender minha própria história, e também, a partir de então, porque isso aconteceu em 2014, então veja, faz 6 anos, a querer compreender muito mais o universo feminino dessas mulheres líderes, quer dizer, o protagonismo dessas mulheres líderes, e a entrevistar mulheres, no final das contas, acabei expandindo essa pesquisa, de modo que eu entrevistei mulheres de 15 países da América Latina, acabei pesquisando campanhas eleitorais de todas as candidatas presidenciais, e não me satisfiz com a pesquisa de apenas as 3, porque foi assim uma transcendência realmente de entender o que significa o protagonismo feminino na América Latina. Eu consegui ver que estar na política pode ser uma ponta de um iceberg, por aí, uma consequência, um resultado de outros aspectos da sociedade que impedem a eleição de mulheres.
Luciana, e o que você observou, assim, qual é a diferença e as semelhanças também dessa postura, dessa colocação das candidaturas, né, nesses países diferentes, assim, em comparação do Brasil com os outros países? Bom, vamos lá. Elas, eu vou então falar primeiro em termos de todas as candidatas, não apenas das presidentes, né, das eleitas, mas das campanhas como um todo. Elas têm perfis muito semelhantes, arquetípicos, que significa que os estereótipos do que é o feminino aceitável das mulheres, eles acabam se refletindo nas campanhas eleitorais. Eu acabei transformando isso em tipologias de mulheres candidatas. É algo muito curioso, e isso eu creio que quem está nos assistindo pode começar a observar na sua própria vida, para quem pesquisa também, que muitas vezes, quando se fala em tipologias, se fala em tipologias masculinas e não femininas. Na minha área de pesquisa, que é comunicação política, se falava de tipologias de candidatos, nunca se falou de mulheres candidatas. Eu sou a pioneira que fala isso. Não encontrei nenhuma pesquisa ainda que fale sobre tipologias de mulheres. E eu estabeleci, então, 3 tipologias de mulheres. E que elas Que elas são diferentes, então. As mulheres não se encaixam nas tipologias tradicionalmente analisadas dos candidatos homens, as mulheres já não se enquadram nessas? Elas podem se enquadrar, porque eu não parei para fazer um comparativo homem-mulher, eu me dediquei às mulheres, né? Porque elas têm um universo muito específico de narrativas. E essas 3 tipologias são elas se apresentarem como a maternal, como a guerreira e a trabalhadora, as 3 principais. E elas se intercruzam no decorrer da apresentação numa campanha eleitoral e também no decorrer de qualquer liderança feminina. Por exemplo, isso vai explicar por que Dilma Rousseff aparecia em seus spots eleitorais cozinhando. O que a gente sabe que o perfil dela não era maternal no sentido estereotipado da mãe, mas que era uma estratégia de suavizar a sua imagem pública. Então, ela aparecia dentro desse estereótipo, né, ou desse perfil da maternal. E a guerreira, ela vai ser a mulher líder, né, a mulher que ela vai puxar à frente. Então, toda mulher que está na política, a mulher que é líder, ela vai ser guerreira, porque ela vai entrar num universo no qual ela vai enfrentar muitos obstáculos para estar protagonizando, para ela ter voz. Registramos diariamente várias situações de violência política, violência psicológica, violência física contra mulheres líderes. Né? Vide agora, após eleições, quantas vereadoras eleitas estão recebendo ameaças de morte. Então, essas mulheres elas precisam ter uma força extra. E essa categoria também vai explicar uma crítica que muitas vezes mulheres eleitas recebem de serem masculinizadas, porque elas, às vezes, são mulheres consideradas mais duras. Isso pode ser uma forma de adaptação a essa realidade, ou pode ser a própria personalidade delas. E, por fim, a profissional, porque várias dessas mulheres que chegam à política, elas são brilhantes em suas áreas profissionais e decidem transpor essa área profissional, essa expertise, né, em sua área profissional, e vão destacar-se, né, vão contribuir numa eleição. Então, são essas 3 tipologias. Todas as candidatas que eu analisei, todas as mulheres que eu entrevistei na América Latina, apresentaram em algum momento esses traços, com mais ou menos destaque para uma dessas tipologias. E todas também, em sua campanha eleitoral, mostraram estereótipos de mulheres, de outras mulheres, né? Ilustraram outras mulheres nos vídeos das suas campanhas, que são, por exemplo, mulheres mães, mulheres trabalhadoras mais manuais, por exemplo,
e mulheres associadas necessariamente a uma figura masculina. Então, eu noto que muitas vezes há um reforço de estereótipos de gênero dentro das próprias campanhas femininas. Agora, interessante essa tipologia da maternal, né, da mulher maternal. Isso não seria, talvez, me parece que ela é mais aquele estereótipo tradicional do papel da mulher, de cuidar da casa e da família, que é um pouco o que essas mulheres estão se candidatando, meio indo contra, né? Estão saindo, elas estão fugindo desse estereótipo, mas aí elas apresentam esse estereótipo, será talvez até para as pessoas não terem medo do que elas poderiam representar. Como que você interpreta, assim, o que significa esse estereótipo do maternal? Ele é apresentado não necessariamente por ser mãe biológica. Essa é uma das questões. Esse arquétipo da mãe é aquela que cuida. Essa maternidade, ela pode ser simbólica. Então, é o feminino que acolhe, é o que escuta, é a delicadeza, porque o lado masculino, né, em termos, vamos pensar que dentro de todos os seres humanos nós temos o feminino e o masculino, né, a ação e algo mais suave, o yin e yang, isso é uma questão psicológica, todos temos. E então esse lado maternal representa esse mais suave, não necessariamente a maternidade biológica. Em relação a essa contradição, ela está associada a algumas formas de campanha ideológica. Por quê? Vamos lá. A pauta de gênero feminino, né, ou a pauta de mulheres eleitas, transcende um posicionamento ideológico, transcende partidos políticos. Há partidos mais conservadores que vão defender mulheres heterossexuais, mães biológicas e políticas, e que vão tentar se eleger nesse sentido. Agora, há outros partidos que não vão levar maternidade biológica em sua pauta, não vão tocar nesse assunto, mas vão levar a sensibilidade feminina numa pauta ou vão levar um discurso de liberdade do corpo, de pró-aborto, por exemplo, uma pauta feminista, e que isso já, digamos, seria contra uma mãe conservadora tradicional, certo? Mas nem por isso essa mulher que se apresenta com essa pauta deixa de se mostrar dentro do arquétipo da que cuida, porque mesmo a que cuida, quando vai defender, por exemplo, a liberdade do corpo ou o não abuso sexual, ela já está cuidando de outras mulheres. Entende? Então, isso não deixa de ser um cuidado, é só a forma da expressão do cuidado que é diferente. E essa questão da mulher é muito interessante, porque às vezes quando se fala, esse negócio de mulher votar, ou mulher na política, é só coisa da esquerda. Não é. Essa é uma pauta que transcende todos os partidos. Eu recebo convites de toda a América Latina, aliás, da Europa também, de partidos diferentes, de espectros absolutamente diferentes, porque essa é uma pauta das mulheres, não é uma pauta de direita, esquerda, centro, cima, baixo, tanto faz. Não, é uma pauta de representação democrática. Eu costumo dizer que a nossa democracia não é democrática. A nossa democracia é aristotélica. O que é democracia aristotélica? Democracia aristotélica é aquela lá de milênios atrás que o filósofo inventou, quando apenas os homens iam para o cenário, né, iam para a praça pública debater ideias. Mulheres e escravos estavam excluídos do voto, estavam excluídos do debate, tal qual acontece hoje. São as elites políticas que seguem ditando as leis, as regras, as normas em vários espaços. Ouso dizer, afirmar
E posso comprovar que na maioria de todos os espaços, não apenas do Brasil, mas toda a América Latina. Se fosse diferente, a gente, em termos de América Latina, não teríamos apenas 6 mulheres presidentes na história. Sim, interessante. Então, pelo que você vê, assim, pelos seus convites de participação, então, isso transcende assim, né, o espectro político, essa necessidade de representação feminina, esse espaço que as mulheres estão querendo preencher, né, assim, essa necessidade é sentida em todas as correntes políticas. Sim, isso é um tema que ele transcende totalmente uma questão partidária, é uma questão política, mas não é uma questão partidária. Esse é um dos pontos principais, e isso se sente em vários países, porque os partidos políticos que não estão abrindo as portas, de fato, para participação efetiva e qualitativa de mulheres, eles estão ficando para trás, porque acaba ficando, além de retrógrados, eles acabam perdendo realmente credibilidade, porque acaba sendo, de certa maneira, até preconceituoso com a maioria da população. Nós temos nos genes, né, uma questão genética, uma questão histórica, nesse imaginário coletivo, várias mudanças que estão acontecendo. E, em termos de mudanças, estão uma alteração dos papéis sociais, nesse binário, né, que a gente pode dizer homens e mulheres. E o fato de a gente ter na agenda pública esse debate sobre eleição de mulheres, protagonismo de mulheres dentro dos partidos, dentro de associações como a OAB, que essa semana finalmente aprovou então cotas, né, afirmativas dentro da OAB para a representação feminina, toda essa alargamento do protagonismo feminino a partir de ações afirmativas, isso está mexendo com esse imaginário coletivo no sentido de mover os papéis sociais. E se move os papéis sociais do feminino, move também do masculino. Então, os homens, eles também acabam aprendendo a lidar com seus novos papéis, com o que a gente chama de novas masculinidades, porque os homens, eles também são criados para serem máquinas, de certa maneira, né? Que é o quê? Sustentar a família, trabalhar mesmo. Muitas vezes eles estão ausentes dessas famílias mais conservadoras, né? Dessas famílias que o homem é o responsável, né, por trazer sustento, mesmo que seja compartilhado, mas essa pressão em cima do homem é muito forte e acaba gerando, muitas vezes, violência, porque ele não sabe como extravasar emoções. Isso acaba refletindo no homem. E é necessário, mais do que necessário, também reconstruir o masculino, porque isso é uma mudança de sociedade, não é só uma mudança da nova participação feminina nas decisões, mas também do masculino em aceitar esse diálogo com o feminino para que a sociedade ela receba essas contribuições. Luciana, e você fez a sua pesquisa em 15 países da América Latina. As semelhanças foram maiores do que as diferenças? Essa mesma vontade de participação, você encontrou isso nos 15 países? Quais foram as particularidades que você encontrou? Olha, em termos de semelhança, eu destaco a vontade de participação. E destaco também a angústia de várias mulheres em termos de querer falar e ser reprimida na fala, de muitas vezes ter espaços podados. O que são esses espaços podados? Em especial dentro dos partidos políticos. De chegar nos partidos e
dentro dos partidos, trabalhar bastante, ter uma atuação na articulação, na organização de espaços, mas de não participar das mesas de decisão. Esse é um ponto assim, muito em comum, inclusive nos países que têm já paridade de gênero, que é o caso da Bolívia, é o caso do Equador e é o caso do México. Cuba também tem paridade, mas ali eu não tive entrevistadas, então eu não posso responder a respeito de Cuba. Mas no caso de Bolívia, Equador e México, eu tive contato direto com várias mulheres, então eu posso afirmar nesse sentido, que existe uma participação quantitativa. Essa paridade que você disse... quantitativa, mas não qualitativa. A paridade que você disse seria uma paridade legal na legislação? Existe 50% de participação na Câmara dos Deputados. Na participação mesmo. Isso. São os países que conseguiram alcançar esse número, né, realmente do que eu considero uma meta, né, para o mundo, que é a participação realmente igualitária. Então, esses países, esses 3 que eu citei, chegaram aos 50%, a metade, em termos de homens e mulheres na participação nas câmaras. E aí vem as leis afirmativas. Esse é um ponto, mas elas compartilham entre si a questão da participação não qualitativa. Então, você me perguntou antes sobre os pontos em comum, né? A vontade de participar e a angústia da não voz. E alguns pontos dissonantes, eu noto que o descrédito em relação à própria qualificação das mulheres ou a reprodução de atitudes agressivas de mulher contra mulher, ou então de desqualificação mesmo do potencial feminino ou da reprodução da política masculina por mulheres, eu vi mais em alguns países, sabe, uma competição maior, sabe, e também como eu posso dizer, um rótulo do que seria uma mulher na política. Esse rótulo, eu observo que seria um dos fatores que inibem a participação de mulheres na política também, porque não existe uma mulher na política, assim como não existe um homem na política. São vários perfis. Quando se inibe, né, ou quando se rotula, uma mulher da política tem que defender XYZ, senão não vale, se está inibindo essa eleição de 50% a 50%. Isso daí acaba sendo muito cruel contra as próprias mulheres, porque daí elas sempre vão ficar recebendo mais uma carga de opressão, porque o julgamento em relação a onde estão os filhos, é casado, não é casada, qual é a orientação sexual, ou o que está vestindo, como está o cabelo, coisas assim que não tem nada a ver com a vida pública, são cobradas de mulheres e não são cobradas de homens. E isso é um reflexo dessa cultura ou desse entendimento sobre o que são os papéis de homens e mulheres. É aquele entendimento que eu comentei antes do que está mudando na sociedade, né? Do que já pouquinho, né? Aos pouquinhos se está mudando sobre a relevância de debater isso. É só a gente parar um pouquinho para observar como são os julgamentos do que passou Dilma Rousseff, por exemplo, que passaram, né, os julgamentos dos presidentes homens, os ataques violentos, misoginia, por uma questão de aparência. Eu nunca vi um presidente homem sendo julgado por uma questão de aparência ou julgado a competência técnica dela por uma questão de aparência. E isso acontece com mulheres e não com homens. Luciana, infelizmente, nosso tempo chegou ao final, é curto, não tem como, né, explicar
pesquisa extensa como essa, mas quem, assim como eu, se interessou, quiser saber mais, essa pesquisa está publicada, onde pode encontrar? No próprio, será que no site da universidade está disponível? Como fazer para ler mais, para conhecer a fundo essa sua pesquisa? Falei, Roberta, que ia passar rapidinho quando a gente é apaixonado pelo tema. Olha, bom, eu vou ter que, então vou fazer meu jabá. Se alguém quiser me acompanhar, não sei se for possível colocar nos caracteres, eu vou compartilhar então o meu Instagram, que eu acho que é onde eu tenho publicado mais conteúdo, que é a mesma conta do Instagram e do Facebook, que é Profa Luciana Punk. É minha página do Facebook e minha página do Instagram. Ali eu tenho publicado vários conteúdos atualizados sobre, não só sobre essa pesquisa, mas como sobre o que eu tenho feito, né, Profa Luciana Punk. E os livros aqui, a edição em português, a edição do México já se esgotou, essa daqui é obra rara, a edição da minha filha, e aqui a edição da Argentina. Eu deixei aqui do lado meus bebês, porque sim, isso daqui está fazendo muita diferença, eu tenho muito orgulho deles. E sim, entre em contato comigo ali no Instagram, eu tenho buscado publicar bastante conteúdo, porque a gente, se quer mudar o número de mulheres eleitas, a gente tem que mudar o protagonismo feminino, convidando mais mulheres para fazer parte de eventos, para serem as entrevistadas, para formar parte das diretorias e valorizar o conhecimento feminino. E agradeço muitíssimo a oportunidade de estar hoje aqui com vocês. A gente que agradece a sua participação aqui no Cidadania Mulher, assim como agradecemos também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário ou sugestão, entre em contato conosco pela Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania Mulher.